Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de metodologia de resolução de problemas, ação corretiva e ação preventiva. A gente vai tratar deste tema através de uma metodologia chamada Global 8D, ou apenas 8D também é conhecida no meio industrial. Não tem diferença nenhuma, é a mesma metodologia. Então, esta metodologia tem o intuito básico de pegar um problema do início e resolver esse problema até o fim, para que ele nunca mais volte a acontecer dentro de uma organização. Então, a gente está fazendo aqui a nossa última aula do CONAMAN. Espero estar fechando aí com chave de ouro para que vocês absorvam todo esse conhecimento, possam aplicar isso no dia a dia de vocês, utilizar essa metodologia em prol de melhoria do processo de vocês. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa aula. Então, primeiramente, o que seria Global 8D? Nada mais é do que uma metodologia de resolução de problema. Então, ela serve única e exclusivamente para você detectar um problema e, a partir dessa detecção, conter esse problema, analisar esse problema e tratar esse problema, ou não conformidade, como a gente costuma chamar em sistema de gestão da qualidade, essa não conformidade e resolver ela até o fim para que ela não aconteça novamente. O que a gente verifica muitas vezes? Que a gente resolve um problema, entre aspas, a gente não está atacando de fato o problema, a gente está atacando o efeito do problema. E isso ocorre que ele volta a aparecer novamente dentro de pouco tempo, ou dentro de um período de médio prazo, ele volta a aparecer novamente e a gente, mas eu não resolvi esse problema já, a gente já atacou esse problema, mas ele volta a aparecer novamente. Então, nesta metodologia aqui, a gente vai ensinar como é que você pega esse problema e, de fato, resolve esse problema. Essa metodologia ela não serve apenas para o meio industrial ou para o setor de manutenção ou simplesmente para quem lida com o sistema de gestão da qualidade, não. Ela é uma metodologia para você resolver qualquer problema do ramo dos negócios. Ela serve para a produção, para algum processo administrativo, para a área contábil, financeira, qualquer problema que você tiver, você pode usar essa metodologia para resolver ele. Então, a gente vai nesta aula aqui dar um enfoque maior, com certeza, na área industrial, que grande parte do público do CONAMAN é de gestores de manutenção ou de gestores industriais de qualquer outro setor de uma indústria. Então, vai ser bem voltada para a área industrial, mas o que vocês abstraírem de ideia aqui, com certeza vocês podem aplicar em qualquer tipo de processo que vai funcionar da mesma forma, tá legal? Então, primeiramente, o que é a metodologia 8D? Primeiramente, o que é 8D? 8D nada mais é do que 8 disciplinas. Essa metodologia tem o nome de Global 8D porque ela é uma metodologia de 8 disciplinas, ou seja, 8 passos que vão instruir você quais são as etapas que você deve percorrer para resolver um problema. Então, aí a gente pode ver aqui em cima, começa com a formação da equipe, a etapa número 1. Depois a gente passa para a definição do problema, a gente vai ver detalhadamente cada uma dessas etapas, tá? Aqui é apenas um resumo do que seria a metodologia. Depois da definição do problema, a gente tem que fazer a contenção do problema, a identificação da causa raiz, ação corretiva, verificação de eficácia, prevenção e globalização e reconhecimento e desfecho. Fechando esta 8ª disciplina, a gente resolveu o problema e a gente impediu que o problema ocorra novamente. Vocês vão ver que que a metodologia vai além, que ela não é só para resolver aquele problema e impedir que ele ocorra novamente. Ela é uma metodologia para você utilizar esse conhecimento que você aprendeu na aplicação dela para resolver outros problemas que podem ainda nem ter acontecido, que sejam similares a ele. Então ela é bem completa, ela instaura melhoria contínua dentro da organização, ela é uma uma metodologia bem bacana de se utilizar. Por que eu estou me corrigindo? Já me corrigi 2 vezes em relação à ferramenta e não a metodologia e não ferramenta. Porque na verdade ela é um aglutinado de ferramentas, ela não tem apenas uma ferramenta. Ela utiliza de várias ferramentas de qualidade para conseguir resolver esse problema. Então a gente chama este aglutinado de ferramentas de metodologia ou método. Então, só para
entrar um pouco na questão histórica aí, de onde surgiu, para vocês entenderem qual é o fundamento disso, né? Quem está falando dessa metodologia para vocês não é o Danilo. Essa metodologia é amplamente utilizada em indústrias do mundo inteiro de diversos segmentos e surgiu lá na Ford na década de 80. Então a Ford é espelho, né? Foi durante muitos anos, antes da Toyota, né? Ela foi espelho para modelos de gestão industrial, para modelo de automação, de método de como proceder para executar uma linha de produção. E o Henry Ford é um visionário que teve essa visão administrativa de gestão, né? E então tudo que nasce na Ford é uma metodologia que você pode sim aplicar em qualquer segmento, não só na Ford, na indústria automobilística como um todo. A indústria automobilística é pioneira em gestão. Tudo que nasce na automobilística geralmente acaba migrando para os outros setores posteriormente, porque são ferramentas de controle muito precisas, né, muito eficazes no resultado que trazem. Então ela é uma ferramenta de resolução de problema que instaura a melhoria contínua e serve para qualquer segmento. Eu posso utilizar ela em qualquer área, qualquer segmento de negócio, seja prestação de serviço, seja indústria, seja comércio. Claro que, novamente, ressalto, vamos focar em indústria aqui, mas ela é eficaz para qualquer segmento. Então, a primeira etapa é a etapa de formação da equipe. Então, a gente, já pelo nome da etapa, consegue perceber que o metodologia 8D não se aplica sozinho. Você não pode sozinho resolver um problema. Você precisa de uma equipe formada para resolver um problema. Por quê? Quando a gente for explicar aqui o que a equipe precisa, vocês vão entender por que é necessário ter uma equipe para resolver esse problema. Então, primeiramente, a equipe precisa de um líder. Deixa eu deslocar aqui para vocês poderem ver, perdão. Então, primeiramente, a equipe precisa de um líder. Ela tem que ter amplo conhecimento desta metodologia 8D, então todo mundo tem que saber usar. Todo mundo tem que conhecer bem isso aqui, senão vai ser um monte de ferramentas que vão ficar perdidas ali na mão de uma equipe sem saber a forma correta de se aplicar isso. Então ela precisa saber usar o método muito bem. Além de saber usar o método muito bem, ela precisa ter um amplo conhecimento do processo onde o problema foi encontrado também. Porque essa expertise acerca do processo é que vai ser extremamente vital para a resolução do problema. Quem não conhece o processo não consegue resolver o problema. Então tem que ter vivência ali de chão de fábrica, de loco ali, de onde ocorreu o problema de fato, da operação, para resolver o problema. A gente vai ter que reunir pessoas que saibam do que está acontecendo. Ela tem que ser multidisciplinar. Eu não posso ter uma equipe composta todas por pessoas que têm grande conhecimento do processo, mas da mesma visão do processo. Digamos que eu tenho uma equipe formada apenas por mecânicos, ou apenas por operadores, ou apenas pessoas do setor de produção. Eu não vou conseguir resolver o meu problema de maneira correta, porque ela precisa de uma visão ampla. Então eu preciso ter na minha equipe uma pessoa da área de qualidade, eu preciso ter uma pessoa, de fato, quem estava lá que detectou o problema, o operador no caso. Eu preciso ter lá um supervisor de produção, alguém da área de manutenção, alguém que saiba da parte elétrica, da parte mecânica. Então, quanto mais eu puder aglutinar de conhecimento dentro da minha equipe, mais fácil vai ser eu conseguir investigar esse problema para resolvê-lo. E também a equipe precisa incentivar insights e brainstorming. O que isso quer dizer? Que as ideias que a equipe obtiver ali naquele bate-papo vão ser extremamente importantes para a resolução do problema. Então qualquer insight, qualquer brainstorm, qualquer discussão que a equipe começa a gerar, e isso de fato agregue valor para a resolução do problema, tem que ser incentivada. Por quem? Pelo líder. Então o líder tem o papel de fazer esse incentivo a insights e brainstorming da equipe. Então, falando do papel do líder, o que mais é papel do líder? Por que um líder? Então, para que serve o líder? Qual é o objetivo do líder? O líder tem algumas atribuições básicas que competem exclusivamente a ele. Ele tem que participar da equipe como um todo, fazer todas as outras funções junto com o time dele, mas ele tem essas atribuições que competem exclusivamente a ele. Quais são? Coordenar as reuniões,
Então, toda reunião precisa ter alguém coordenando aquilo, senão acaba virando um bate-papo informal, uma discussão que não agrega valor para o que a gente precisa. Então, o líder tem que coordenar as reuniões, é ele que vai, olha, nesta reunião a gente vai tratar sobre a etapa tal, fulano, me diga você qual foi o seu resultado obtido. Então, ele vai fazer esse meio de campo na coordenação das reuniões, esse é o papel do líder. O que mais? Aplicar as ferramentas. Toda ferramenta que a gente vai citar aqui precisa do conhecimento de todos, mas precisa de um líder aplicando, que é o cara que vai coordenando as ideias, norteando o pessoal, colocando a equipe no trilho para que a ferramenta seja conduzida da melhor forma possível. Então ele vai coordenar as reuniões, aplicar as ferramentas, é ele que vai aproveitar esses insights da equipe. Ele vai controlar prazos e responsáveis no momento que ações forem definidas. Toda ação tem que ter um prazo e um responsável, senão nunca vai acontecer, nunca vai chegar a data e ninguém nunca vai se responsabilizar. Então tudo que for definido como ação precisa de um prazo e de um responsável. E quem vai cobrar? O líder. O papel dele é cobrar essas pessoas para que façam suas entregas no prazo, para que o problema seja resolvido conforme o projeto, conforme o cronograma que foi definido para o projeto. E também, por último, é o papel de reconhecimento do time. Depois que o problema for resolvido, todo mundo quer aquele reconhecimento. Não adianta resolver o problema e esquecer que aquilo foi resolvido. Precisa ter aquele reconhecimento, o famoso tapinha nas costas, que todo mundo conhece. Então o papel do líder é fazer este meio de campo entre gerência e time, ou entre direção e time, para ter esse reconhecimento, para que a equipe se motive para no futuro novamente voltar a resolver outros problemas usando a metodologia. Então, formada a nossa equipe e atribuído aí a obrigação do líder, a gente parte para a etapa de definição do problema. O que seria a definição do problema? É eu enxergar de fato qual é o problema que eu quero resolver. Não é tão simples quanto parece. Muitas vezes a gente, de forma empírica ou por expertise de como as coisas vêm funcionando até o presente momento, tem a ilusão de que já decifrou o problema antes mesmo de definir qual é o problema. Então essa etapa é importante para a gente saber o que a gente vai trabalhar, qual é o problema que a gente vai tratar. Então, atenção, cabe uma atenção grande aí mesmo em relação a isso, porque a gente precisa aqui olhar para o efeito, e a gente precisa olhar para o efeito nesse momento e não para as causas. A gente tem o costume, quando eu digo a gente, é de modo geral, pessoas que costumam lidar com problemas no dia a dia. A gente conhece um processo e a gente acha que já sabe o porquê que aquele problema está acontecendo. Então, muitas vezes, de forma instintiva, a gente resolve aquele problema da forma que dá, sem fazer a devida investigação. A gente tem que aqui olhar para o efeito, para o que de fato me fez perceber que aquele problema aconteceu. Eu não posso já ir pressupondo causas antes de chegar na etapa de saber qual é o meu foco, qual é o meu problema. Então, para exemplificar aqui um pouco, para a gente ter uma ideia do que seria isso, se eu tenho um equipamento que parou de funcionar, por exemplo, eu tenho uma máquina na minha fábrica lá, tá cuspindo peça, como a gente costuma dizer, né? Tá produzindo, tá seguindo com o processo normal dela, e de repente ela para, não está mais funcionando, travou tudo. O que geralmente a gente costuma fazer? Quem tem um conhecimento a respeito daquela máquina, ou o operador daquela máquina que acha que sabe tudo da máquina, sabe mais que o mecânico, que o fabricante, ele conhece aquela máquina melhor do que ninguém. Mas não é bem assim. Muitas vezes a máquina parou, o problema não está nem na máquina. A gente só está enxergando o efeito na máquina. O problema está em outro lugar diferente. Então, quando a gente tem uma parada de uma máquina, por exemplo, muitas vezes instintivamente alguém fala, é um fusível queimado, ou se não, é uma falta de lubrificação, ou uma má operação, o operador operou errado, apertou um botão errado, aí travou tudo. Mas não, tudo isso é uma investigação da possível causa, pode ser qualquer uma dessas coisas, mas nós não sabemos ainda. Se a gente não fizer a devida investigação, não adianta a gente aplicar a metodologia. Ela serve justamente para a gente sair do campo do achismo e partir para o campo da certeza, do qual é o problema de fato.
Então, quando eu tenho uma máquina que parou de funcionar, o meu problema, o efeito que eu enxerguei simplesmente é: máquina parou de operar. Mais nada. Eu não sei se é o fusível, se é a lubrificação, eu não sei nada o que aconteceu a respeito daquilo. Eu sei que a máquina parou de operar e é isso que eu vou enxergar nesse momento, para depois sim fazer essa investigação, posteriormente. Mais um exemplo aqui, fugindo agora da área de máquina, assim, vamos dar exemplos diversos para que a gente consiga perceber a versatilidade da ferramenta, para a gente entender que de fato é para qualquer tipo de problema que ela serve. Então vamos supor que num outro caso, por exemplo, eu tenho uma medida que não bate com um desenho técnico. Eu tenho lá, estou operando um equipamento e eu tenho um desenho técnico na minha frente onde eu tenho que controlar uma medida. E de repente eu percebo que uma medida não está batendo. Está falando X no desenho técnico e eu bato Y com o paquímetro lá. Eu vejo que a medida é divergente do que está me informando na especificação de projeto. Qual é o meu problema ali? Eu detectei um problema. Claro, é um problema grave, inclusive. Porque geralmente numa linha de montagem, quando eu tenho uma peça que foge da especificação, ela não vai encaixar na outra peça que ela precisa. E sucessivamente vai acabar causando um ônus em todo o meu processo até o produto final. Então qual é o problema que eu de fato estou tratando? Qual é o efeito que eu tenho que enxergar aqui? É uma falha na programação do CNC. Foi programado de forma errada e a peça está errada porque alguém jogou o parâmetro errado na máquina. Não, o operador que tomou a medida incorreta, ele não aprendeu direito a mexer com o paquímetro, ele não sabe o que ele está fazendo. Na verdade não tem nada errado, é só o operador que está mal treinado. Ou se não, o material está com a qualidade baixa, a dureza do aço era para ser 1045 e veio 1213, sei lá. Um problema de matéria-prima, o meu material não está adequado e devido a este problema ele acabou ocasionando nessa divergência de medida. Pode acontecer também, mas não é isso que nós estamos fazendo aqui na segunda etapa. A gente não quer prever nada, a gente quer simplesmente saber qual é o efeito que eu enxerguei, para trabalhar em cima dele. Então, o meu problema, de fato, é uma medida tomada pelo operador, diverge do desenho técnico. Eu não sei se é o desenho que está errado, eu não sei se é o operador que está errado ou se é a peça que está errada. Eu não sei nada. Eu só sei que a medida que ele tomou não bate com o desenho. E aí, posteriormente, eu vou investigar o porquê disso. Isso é muito importante, pessoal. Não adianta passar essa etapa. Não adianta achar que isso é uma mera burocracia. Porque se a gente ultrapassa essa etapa, a gente vai focar no problema errado e não vai trabalhar o problema. A gente vai acabar trabalhando um efeito, vai para uma causa que não condiz com aquilo que a gente de fato quer trabalhar e vai acabar não resolvendo nada. E não é esse o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é impedir que o problema ocorra. Então, tendo detectado, tendo colocado em evidência qual é o efeito que eu estou trabalhando, eu preciso agora fazer a contenção desse problema. O que seria a contenção do problema? Ela vai resolver o problema? Não. Não é essa etapa ainda. Eu preciso bloquear o problema primeiro. Para quê? Para impedir que ele... Por exemplo, eu tenho um cano furado. Se eu não colocar um remendo naquele cano, a água vai vazar. Se eu não fechar o registro, a água vai vazar. Então, antes de trocar o cano, antes de saber o porquê que aquele cano furou, eu preciso vedar aquele buraco, eu preciso fechar o meu registro. Então, a contenção do problema é isso, é a etapa de você estancar o problema ali, naquele local. Então, essa tabela é muito interessante, é um dado bem relevante que eu costumo sempre mostrar quando estamos falando de contenção de problema. É o custo que isso traz para a empresa. O que não conter um problema pode acarretar de custo para uma empresa. Então, se o problema for contido no próprio processo onde ele foi detectado, onde ele foi originado, ele causa um impacto pequeno e restrito. Ele causa um impacto ali naquele próprio processo e nada mais. Se o problema foi detectado no próximo processo, no processo seguinte, eu já vou causar um pequeno atraso. Por quê? Porque eu produzi um problema e passei um problema para frente.
Quando alguém detectar aquele problema, ele não vai poder trabalhar, ou seja, vai causar um atraso para ele, porque ele precisava da minha entrega boa. Quando a gente trabalha numa indústria, a gente é um processo subsequente a processo. A gente é uma linha de processos que entregam um produto final. Se eu não faço a minha entrega adequada para o próximo processo se impede de fazer a atividade dele, ou vai fazer a atividade dele com qualidade inferior ou com atraso. Ou seja, sempre vai causar algum ônus. Se ele não pode fazer o processo dele, vai causar um atraso. Ele vai ter que retornar com este material ou com essa etapa, um processo antes, para que seja resolvido este problema, para aí sim ele executar a tarefa dele. Falando-se de uma linha de produção, se o meu problema for detectado no fim da linha de produção, ou seja, nos últimos processos, próximo à minha embalagem ou próximo ao final da minha montagem, ele vai causar um retrabalho e a reprogramação do trabalho. O que quer dizer isso? Que eu já peguei aquela peça com defeito e comecei e montei, e na hora que eu fui encaixar ela no ponto que ela precisava ser encaixada, ela não encaixou. E aí? E tudo que eu já fiz para trás? E todas as peças que eu já fixei que estão com a medida errada, por exemplo? Eu vou ter que desmontar aquilo tudo, retirar essas peças, ou se não, segregar esse lote todo para retrabalhá-lo posteriormente, porque principalmente na indústria ninguém perde, material não é jogado fora, a gente sempre faz retrabalho. Então eu vou ter que retrabalhar aquilo posteriormente, eu vou perder espaço físico para segregar material e eu ainda vou perder tempo para reprogramar o meu trabalho, porque eu precisaria fazer uma entrega num dia de, por exemplo, 10 mil unidades. Eu montei 5 mil erradas e quando eu cheguei na parte que eu precisava daquela entrega posterior lá atrás, eu descobri que ela está errada. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que segregar aquilo e recomeçar tudo de novo. Então aquele tempo não volta mais. Tempo é o recurso mais precioso que a gente tem. Este não tem como voltar. O dinheiro a gente pode recuperar. Outros tipos de material a gente recupera, mas o tempo não volta mais. Então aquelas 5 mil peças eu não entrego mais. Aquele dinheiro eu perdi, de fato. Aquele tempo não vai ter como retroagir. Se for na inspeção final, então, ou seja, montei aquele produto todo, está todo encaixado, maravilha. Vou fazer um teste final, opa, tem um problema. Não pode passar, não pode ir para a embalagem, porque foi detectado um problema. Como é que eu vou mandar um problema para o meu cliente? Se eu tenho o teste final justamente para isso, para ele ser um gate de passagem entre o final da montagem e a embalagem e o despacho para o cliente. Se eu tive um problema ali, naquele momento eu tenho que retroceder com tudo aquilo para trás, aí o retrabalho é muito maior, causa um grande retrabalho, vai causar um atraso na entrega e inspeção adicional. Por que inspeção adicional? Porque eu vou ter que retrabalhar tudo aquilo e novamente fazer a inspeção final. Então eu fiz 2 vezes o mesmo processo. Ele vai demorar o dobro do tempo e custar o dobro do valor que poderia. Então ele é extremamente caro para a empresa. Só não é mais caro do que mandar um problema para a mão do usuário final. Neste caso, é um custo irreversível para a empresa, porque eu vou ter um custo de garantia, eu vou ter uma perda de reputação e também de market share. O que quer dizer isso? Eu vou dar um exemplo bem claro. Vamos supor que você compre o celular e quando você tira ele da embalagem, ele não ligue. O celular não liga. O que você vai fazer? Provavelmente você vai mandar para o fabricante de novo, ele vai ter aquele custo de garantia, aí ele vai ter que pegar um lote diferente daquele que foi produzido com defeito para entregar para o cliente, vai sanar o problema do cliente, e aí ele teve este custo todo e ainda perdeu reputação. O que isso quer dizer? Que muito provavelmente quando você for trocar de celular, você não vai mais comprar dessa marca. Muito possivelmente você vai trocar a marca de escolha porque você teve um problema com ela. Então o problema nunca pode chegar na mão do cliente final. Isso é uma perda irreversível. E além de perder reputação, perde market share também. Eu perco credibilidade, ninguém vai indicar a minha marca. Você compra um celular que não funciona. Além de não comprar mais daquela marca, o que você faz? Você não indica para ninguém. E se você ouve alguém falando que vai comprar um celular daquela marca, o que possivelmente você vai fazer? Não compra essa marca não. Uma vez eu comprei e o celular nem ligou, demorou para trocar a garantia. Então imagina, você vai ter uma legião de pessoas espalhando que o seu produto é ruim. Então a perda é irreversível. A sua empresa talvez possa não se recuperar, dependendo do seu ramo de negócio. Então, quanto mais distante
Eu detecto um problema do processo original, onde ele nasceu, mais perda eu tenho, mais custo eu tenho, mais dinheiro eu perco e mais reputação também eu posso vir a perder. Então é para isso que serve essa etapa de contenção. Então como funciona isso? Por que ela é importante? Porque ela vai funcionar mais ou menos assim. Eu identifiquei o problema, eu já coloquei ele em foco, e eu vou investigar a causa desse problema e posteriormente resolver esse problema. Só que imagina que se eu for resolver o problema enquanto o problema ainda está correndo solto. Vamos supor que, novamente voltando com o meu exemplo do cano, eu detectei um cano furado e ele está vazando água. Antes de conter o problema, eu vou na casa de reparos, compro um cano novo, compro uma fita veda-rosca, volto, não desligo o registro, eu não fiz nada para conter. Eu simplesmente estou analisando, eu estou entendendo aquele problema e estou resolvendo. Aí eu depois vou trocar o cano antes de conter o problema. O que vai acontecer? Uma enchente. Eu vou alagar a minha casa ou o local onde este cano está furado. Então é a mesma coisa numa indústria, a mesma coisa numa linha de produção ou em qualquer setor de uma indústria ou de qualquer tipo de negócio. Se eu não estanco o problema, se eu não bloqueio aquele problema, ele vai continuar com a porteira aberta, vai continuar passando o problema. E aí pode ser tarde demais quando eu entender o motivo daquele problema e for resolvê-lo. Pode ser que eu já não consiga mais porque eu já soltei tanto defeito para frente que vai ser irreversível, como eu acabei de citar aqui, o custo disso tudo. Então eu tenho que segregar o meu problema e eu tenho que estancar a fonte do problema. São duas coisas diferentes e igualmente importantes. O que quer dizer segregar o problema? Eu tenho que pegar aquilo que eu já detectei com problema e tirar ele do meu processo. Vamos supor que seja um lote de peças, por exemplo. Detectei que estão com defeito, eu vou pôr uma etiqueta vermelha naquilo, eu vou bloquear e colocar aquilo numa área reservada onde ninguém vai utilizar. E vou escrever e evidenciar, não utilize, defeito. Pronto, segreguei. Ninguém vai usar aquilo, está identificado, está segregado. Então eu bloqueei aquele problema ali que eu evidenciei. E como que eu estanco a fonte do problema? É eu ver de onde está saindo aquele problema e colocar a minha fita no cano. Se for uma máquina, por exemplo, eu vou parar aquela máquina, por exemplo. Eu não vou deixar ela continuar produzindo peças com defeito. Isso vale para qualquer coisa. Então, vamos pegar este exemplo aqui que eu citei. É uma peça sendo produzida com cota divergente do desenho técnico. Eu preciso conter esse problema na própria operação de usinagem. Eu não posso mandar ele para o próximo processo. Tem que ser contido ali. O lote produzido com defeito deve ser segregado para que não vá para o estoque nem para a próxima operação de produção. Foi o que eu falei agora. E quanto ao problema, como a causa ainda não é aparente, a melhor opção é paralisar a produção desse item para não produzir mais defeito. É o ideal? Não, não é o ideal. Eu estou perdendo dinheiro enquanto a minha produção está paralisada. Eu poderia estar lucrando mais, produzindo mais. Mas é melhor parar de produzir defeito do que continuar produzindo defeito e vir a perder muito mais ainda. Muitas vezes a maioria das empresas trabalha com estoque. Então poucas empresas trabalham numa sistemática de just-in-time ou com algum modelo de Kanban onde o estoque seja enxuto. A Lean Manufacturing ainda não é uma coisa difundida para 100% dos negócios, muito pelo contrário, é uma minoria dos negócios que consegue atuar neste modelo de negócio, apesar de ser um modelo extremamente eficiente, nem todo mundo está preparado para fazê-lo. Então muitas vezes a empresa tem estoque. O que isso quer dizer? Que se eu paralisar minha produção, eu não vou parar a entrega do meu produto final. Eu simplesmente vou consumir o meu estoque, vou baixá-lo um pouco, mas eu vou conseguir parar o meu problema e não perder lucro, né? O meu lucro não vai cessar. Eu não vou ter o famoso lucro cessante, a minha produção não para. Então é extremamente vantajoso estancar o problema e paralisá-lo. Não posso continuar produzindo problemas. Este é o pior dos cenários possíveis. Então, após eu realizar a minha contenção do problema, agora chegou o momento de eu fazer a identificação da causa raiz. É aqui que o negócio começa a ficar legal de fato. Até agora o que eu fiz? Eu identifiquei meu problema e eu contive ele. Eu resolvi alguma coisa? Nada. Eu simplesmente impedi que o meu problema continuasse gerando mais problema, que a fonte do meu problema continuasse gerando mais problema. Agora o que eu preciso fazer? Identificar a causa raiz por trás deste problema.
Este momento é o mais bacana da metodologia, é aqui que a metodologia acontece de fato. É aqui que a gente sai do achismo e vai para a certeza. Então vamos ver como é que funciona isso de fato. Existem algumas analogias para a gente tratar a respeito de um problema. Na verdade, eu gosto muito de utilizar duas delas. Uma quanto ao tamanho do problema, o que é o tamanho de um problema de fato, e a outra quanto ao comportamento de um problema, como o problema se dissemina, qual é o comportamento daquele problema dentro de um negócio. Então, em relação ao tamanho do problema, eu gosto muito de usar o exemplo do iceberg. Por quê? Porque da mesma forma que o iceberg, o problema, o que a gente enxerga, o efeito que a gente está vendo é muito pequeno em relação ao que ele é de fato. Então, sempre que a gente vê um problema, é porque a gente pode ter certeza que por trás, por baixo disso, vai ter muito mais problema. Ele é muito maior do que a gente acha. Então, no momento que a gente pode perceber um problema, ele já nasceu há muito tempo atrás. Ele já existe há muito tempo, a gente só foi enxergá-lo porque ele despontou para fora da água, digamos assim, entre aspas. Mas ele é muito maior que aquilo. Em relação ao comportamento, que é a minha analogia favorita, eu sempre utilizo para explicar um problema, não tem comparativo melhor que este, é o da árvore. Um problema e uma árvore são idênticos. Uma planta, uma árvore, tanto faz. Eles são idênticos, eles têm o mesmo comportamento, exatamente o mesmo comportamento. A gente vai entender o porquê, porque eu vou me aprofundar nesta questão da árvore aqui, para que vocês possam entender corretamente. Qual é a semelhança entre eles? Deixa eu tirar aqui para ficar mais claro para vocês. Porque da mesma forma que uma árvore tem a copa, as folhas, ela tem o tronco e a raiz, pode ser dividido claramente nessas três partes, folhas, tronco, raiz. Da mesma forma, o problema pode ser dividido claramente em consequências ou efeitos, problema central ou causa central e causa raiz. É exatamente a mesma coisa, inclusive o comportamento, não só a divisão. Por quê? Vou explicar. Porque se eu pegar um efeito de um problema e corrigi-lo, o problema rapidamente aparecerá de novo. Não vai demorar muito para que ele volte a aparecer. Da mesma forma que se você tirar uma folha de uma árvore, rapidamente ela cresce de novo. Não tem impacto nenhum na resolução ou na retirada deste problema do meu dia a dia. Então, tirar uma folha e resolver um efeito é a mesma coisa. O que seria resolver um efeito? É a mesma coisa que uma máquina, por exemplo, apresenta um defeito. Eu descubro que o defeito da minha máquina, por exemplo, é um parafuso com defeito. É um exemplo bem hipotético, bem simplista, inclusive, mas eu descubro que é um parafuso. Se eu simplesmente trocar este parafuso, fazer a substituição desse parafuso, pouco tempo depois o problema novamente vai acontecer e eu vou trocar de novo o mesmo parafuso e eu vou ficar a vida inteira trocando o mesmo parafuso e o problema nunca vai se resolver. É a mesma coisa que tirar uma folha da árvore, depois tirar outra, a árvore nunca vai morrer. Então, o que eu preciso fazer? Descer do nível de folhas ou do nível de consequências e efeitos e partir para o nível de tronco ou o nível de problema central. Quando eu faço essa descida é a mesma coisa que eu pegar um machado e cortar essa árvore no meio. Cortá-la pelo tronco. O que vai acontecer se eu cortar uma árvore pelo tronco? O problema vai demorar mais para aparecer de novo. De fato, ele pode ser que demore mais para aparecer. Mas ele ainda vai aparecer um dia. É a mesma coisa que uma árvore. Você corta pelo tronco, de repente sai uma plantinha daquele tronco e depois de alguns anos novamente tem uma árvore ali. Então eu não matei a árvore, eu não mato o problema cortando ele pelo tronco ainda. Usando ainda o nosso exemplo da máquina, vamos supor que eu detecte que o meu parafuso quebrado, por exemplo, sendo simplista novamente, por falta de lubrificação, por exemplo. Então vamos supor que eu troque o parafuso, eu resolvo o efeito e também faça a lubrificação desse equipamento. Pode ser, desculpe, pode ser que demore mais para o problema aparecer novamente, mas ele ainda vai aparecer. Por quê? Porque se eu não manter aquela lubrificação da máquina, um dia ela novamente não vai ter lubrificação e o parafuso novamente vai voltar a quebrar. Entende como a semelhança é imensa entre a árvore e o problema? É a mesma coisa.
Então o que eu preciso fazer para matar uma árvore ou para resolver um problema de fato? Eu preciso arrancá-lo pela raiz. Não é à toa que tem o ditado popular, arrancar o mal pela raiz. Tratemos mal aí como o problema. O problema é um mal, é algo que foge do que eu planejei. Então ninguém quer problema. Então, tirar o mal pela raiz ou arrancar o problema pela raiz, isso sim vai resolver o problema. Se eu tiro, se eu saio deste nível de problema central e vou até o nível de raiz, de causa raiz, aí sim eu vou resolver esse problema. Ele nunca mais vai me perturbar. Pode ser que outros problemas venham a acontecer no meu dia a dia sim, mas este, especificamente, não vai mais acontecer. É garantido. Então, o nosso objetivo aqui na investigação da causa raiz qual é? É sair deste nível de consequência, de folhas, e partir para o nível de causa, para o nível de raiz. Eu preciso fazer essa descida da árvore. Como eu procedo com essa descida? Tem métodos, tem ferramentas, é isso que a gente vai ver aqui agora. Qual é a primeira ferramenta que eu uso para descer do nível de efeito para o meu nível de problema central? É uma ferramenta amplamente conhecida por quem mexe com qualidade, mas também é conhecida por quem trabalha em qualquer área da indústria. Não tem uma pessoa na indústria que saiba de indústria, o mínimo de gestão industrial, que não tenha visto essa ferramenta ainda. É a famosa ferramenta diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa-efeito, ou diagrama espinha de peixe. Então, o que é esta metodologia de Ishikawa, ou causa-efeito? Qualquer um dos nomes pode ser utilizado sem problema nenhum, é a mesma coisa. Essa metodologia é uma metodologia onde eu vou pegar um efeito e enxergar a causa por trás desse efeito. O próprio nome já diz. Então, ela é clara, ela é para resolução de problema, ela é uma ferramenta base para a aplicação da minha metodologia de 8 disciplinas. Então, como eu vou aplicar o meu Ishikawa? Como eu começo com a aplicação do meu Ishikawa? Depois eu vou mostrar aqui no próximo slide o porquê o nome dele é diagrama de Ishikawa. É pelo formato da ferramenta. A gente vai ver que ela tem algumas pernas que a gente chama, ou espinhas no caso, né? Onde a gente vai trabalhar as causas do nosso problema. E é por isso do nome espinha de peixe, vocês vão ver que é bem parecido de fato. Então, quais são as etapas para eu fazer o meu diagrama de Ishikawa? Primeiro, em cada espinha do peixe, são 6 ao total. Então, em cada uma das espinhas do meu peixe, eu preciso colocar um M, totalizando 6 M's. O que quer dizer esses M's? São as áreas que eu vou trabalhar o meu problema. Quais são elas? Máquina, mão de obra, matéria-prima, meio ambiente, método e medição. Então, eu vou trabalhar aquele problema sobre 6 óticas diferentes. Então, de fato, eu vou pegar um efeito e tentar enxergá-lo ele sobre algumas perspectivas diferentes, para de fato poder investigar o que está ocasionando o meu problema. Beleza, tendo posicionado 6 M's, eu vou fazer um brainstorm com toda a minha equipe das possíveis causas. Aqui eu ainda nem estou falando das causas, eu estou falando das possíveis causas. Por que um brainstorm? Porque como é possível, vale ali uma tempestade de ideias. Às vezes a ideia mais boba é a ideia que de fato é a causa do problema. Mas é claro que vai caber ali depois uma investigação, uma distinção, porque tem ideias que de fato são implausíveis, mas não é o momento da gente questionar isso não. A hora é de fazer o brainstorm. Vamos lá, todo mundo, no M máquina, o porquê que a máquina pode estar causando o meu problema? Ah, por isso, por aquilo. A equipe vai lá confrontar opiniões. Agora, na questão de matéria-prima, por que a minha matéria-prima pode estar causando o meu problema? A equipe novamente vai fazer o brainstorm ali, vai abordar diversas possíveis causas. E assim sucessivamente com cada um dos M's. Até quando eu chegar no final dessa etapa, eu vou ter um monte de possíveis causas. Eu não posso trabalhar todas elas, porque muitas delas são falsas. Muitas delas não tiveram ali um cuidado para ser levantadas, não teve nenhuma análise por trás disso, foi simplesmente levantado. A hora era daquilo, o brainstorm. Então, o que eu preciso fazer depois de levantar minhas causas é filtrar as causas absurdas. Então eu vou pegar de tudo aquilo que foi dito, o que não tem cabimento nenhum. Então a equipe vai pegar aquelas ideias levantadas e olha, isso pode acontecer por isso. Não, isso é impossível de acontecer. Isso não acontece por isso, por aquilo. Então a equipe vai usar todo o conhecimento que ela tem acerca daquele processo para
levantar o que de fato é absurdo, o que tem que ser excluído de imediato dali do Ishikawa. Tendo excluído o absurdo, a gente fica com algumas causas prováveis. São todas as minhas causas raiz? Não. Geralmente a causa raiz é uma, e não mais que uma. É muito raro ser mais do que uma. Pode acontecer, mas é muito difícil. Então eu tenho diversas causas possíveis, prováveis, mas eu preciso saber qual é a minha causa de fato que eu vou trabalhar e chegar na causa raiz dela. Então eu tenho que investigar aquilo. Eu vou pegar minhas possíveis causas e vou lá para o loco. Eu vou para onde a coisa acontece de fato, onde o problema foi detectado. E é ali que eu vou investigar se aquilo de fato pode vir a acontecer ou não. Então eu vou pegar algumas causas e vou investigar. Vou sair, falaram isso, vamos ver se é verdade? Chega lá no loco, não tem cabimento nenhum, é falso. Opa, descarto. Eu preciso trabalhar com o verídico aqui. Então eu investigo as causas prováveis. Para quê? Para definir uma causa central, ou raramente mais do que uma. Mas vamos trabalhar aqui com uma causa central. Então aquele meu problema todo, eu levantei diversas causas e cheguei em uma causa central. Eu estou no tronco do problema, eu estou no meu problema central. O que eu preciso fazer? Evoluir além disso. Então vamos aqui mostrar um exemplo prático de como seria um diagrama de Ishikawa aplicado. Para qual problema? Para aquele que a gente já vem tratando aqui nesta aula, que é o nosso problema de peça sendo produzida com cota divergente do desenho técnico. Então, qual é o meu primeiro passo? Eu coloco ali o problema na cabeça do peixe. Se você dá uma olhada ali na ponta do diagrama, esta parte arredondada é a cabeça do peixe onde vai ficar o meu problema. E ali, cada um dos M's, cada uma das espinhas, vai ser levantadas possíveis causas. Então, neste exemplo aqui, foi levantado aqui pelo método, o desenho técnico estava errado, por exemplo, a instrução de trabalho estava errada, o programa carregado no CNC estava errado, ou o stop de posicionamento da barra de aço está errado. Qualquer coisa, é um brainstorm, é a hora de eu levantar tudo que pode ter acontecido. Mão de obra, o meu operador não está posicionando a barra corretamente, o operador não seguiu a instrução de usinagem, pode ser. Para a máquina, a pinça não está puxando a barra corretamente, etc. E eu nem sempre preciso colocar causas para todos os meios. Tem alguns problemas que não tem cabimento eu utilizar aquela ótica. Por exemplo, meio ambiente. Uma peça sendo produzida de forma incorreta pelo meio ambiente, a área de trabalho, não faz muito sentido. Então, eu não levantei causa nenhuma. Mas eu poderia levantar também. Eu nem sempre preciso usar as 6 óticas. Elas estão apenas disponíveis para que eu observe o problema de um foco diferente. Então, levantei ali as minhas causas prováveis, as minhas causas, todas, né? Todas as causas que a equipe acreditava, e eu começo a filtrar ali, o desenho técnico errado? Não, esse desenho foi aprovado, a gente sempre está trabalhando com esse desenho, nunca deu nenhum tipo de problema, o desenho de fato é a medida que eu preciso, então ali eu descarto, ali é absurdo. Então é isso, eu vou descartando, entendeu? Até o momento que eu chego em algumas prováveis. E aí, com investigação em área, em loco, eu descubro qual é o meu problema de fato. Neste nosso exemplo aqui, a gente vai pegar aquela primeira causa de máquina, da espinha de máquina ali. A pinça não está puxando a barra corretamente. É esse exemplo que a gente vai tomar aqui como verdade, depois de investigação, para continuar com a nossa metodologia. Então, fui lá e investiguei que, de fato, a minha peça está com a medida errada, porque a pinça que tem a função de puxar a barra, ela está quebrada, ela não está puxando corretamente. Então ela está deixando a minha barra numa posição incorreta. Ela não consegue puxar a barra na posição correta e a minha medida está errada. Claro, isso pode acontecer, é hipotético, mas pode vir a acontecer. Então, o que eu faço depois que eu identifiquei que eu tenho um problema, O que eu faço depois que eu identifiquei qual é a minha causa central? Eu preciso sair do causa central para a causa raiz. Eu preciso ainda evoluir mais para ir até a raiz do problema. Eu ainda não estou no problema. Se eu resolver o problema daqui, se eu consertar a pinça, por exemplo, eu vou
resolver momentaneamente, as peças vão começar a ser produzidas da forma correta. Se eu não for até a causa raiz, novamente a pinça vai voltar a quebrar e o problema novamente vai aparecer. Então, agora o Ishikawa acabou, a etapa dele finaliza na minha causa central. Como faço para ir até a causa raiz? Uma ferramenta muito simples, chamada 5W, ou em português 5 porquês. 5 whats ou 5 porquês. O que seria 5 porquês? 5 porquês. Questionar o porquê daquilo 5 vezes. Simples. Nem tanto. Na hora de aplicar aquilo, pode causar algum tipo de confusão quando a pessoa não tem muita expertise com a ferramenta. Se você não trabalha da forma correta os 5 porquês, você acaba caindo num ciclo vicioso, aonde você não consegue ir além daquilo. Então você precisa entender de fato o porquê, a causa por trás de cada uma dessas perguntas. Então, como eu vou aplicar o meu 5 porquê? Qual é a forma correta de fazer isso? Primeiro, eu vou observar o meu problema central. Eu vou pegar aquilo que saiu do Ishikawa e colocar agora em foco. É em cima disso que nós vamos trabalhar. Você percebe que a metodologia nada mais é do que pegar uma etapa, uma entrega de uma etapa e colocá-la em foco para aplicar outra ferramenta. Depois, pegar a entrega desta etapa e colocá-la na próxima etapa para trabalhá-la como foco. Então, a entrega de cada etapa é extremamente importante para o resultado que eu vou obter no meu processo subsequente aqui. Então, eu pego aquela entrega do diagrama de Ishikawa, o meu problema central, eu vou questionar o motivo daquilo. No nosso caso, era a pinça não está puxando a peça corretamente. O porquê a pinça não está puxando a peça da forma correta? Aí, claro que o técnico da máquina, ou o fabricante, ou quem saiba, o supervisor de manutenção, alguém terá essa resposta. Alguém sabe como aquela máquina opera. Então ele vai analisar, fazer um diagnóstico daquilo, né, e vai identificar o porquê que a pinça não está puxando da forma correta. Ok. O porquê, esta resposta, vai virar o alvo novo do meu novo porquê. E novamente eu questiono o porquê daquilo e depois o porquê daquilo, até que eu faço os meus 5 porquês e chego na minha causa raiz. Nem sempre são 5. A ferramenta chama 5 porquês porque muitas vezes o 5 é o número ideal, onde eu saio da minha causa central e vou até a minha causa raiz. Algumas vezes pode ser um pouco menos, outras vezes carece de 7 porquês, ou 6, é o porquê imediato daquele problema. Eu não posso já pular etapas e ir num porquê muito além. É o porquê imediato. Geralmente 5 é o suficiente para eu chegar na minha causa raiz. Vamos tomar aqui o exemplo da pinça em formato de 5 porquê, como seria aplicado no dia a dia de uma organização. Então, a peça está sendo produzida com cota divergente do desenho técnico. Esse era o meu efeito. Quando eu joguei ele no meu Ishikawa, eu descobri que isto ocorre porque a pinça do torno CNC não está puxando a barra corretamente. Pronto. Vamos lá, começar com a aplicação da metodologia. O porquê disso? A pinça não está puxando a barra corretamente porque a pinça não está fechando corretamente. Ela tem folga no fechamento. O porquê da folga no fechamento? Porque tem falta de óleo no sistema hidráulico, por exemplo. O porquê da falta de óleo no sistema hidráulico? Porque o nível de óleo do sistema baixou. Por que o nível de óleo do sistema baixou? Porque nem o operador, nem o setor de manutenção verificaram o nível de óleo da máquina. E por que este nível não foi verificado? Por uma falta de rotina de manutenção preventiva, por exemplo, daquela máquina. Então, quando a gente faz o 5 porquê, é muito engraçado que a gente consegue perceber que um problema onde o efeito está em um lugar, é muito raro que a causa dele esteja naquele mesmo setor, ele esteja naquele próprio processo. Muitas vezes, um problema de produção, a causa raiz dele está na manutenção, por exemplo. Ou muitas vezes um problema de manutenção, a causa raiz dele está no setor de estoque, por exemplo. Ou muitas vezes o problema de produção pode estar no setor de RH, por uma falta de treinamento. Então, é muito difícil você conseguir um problema onde o efeito nasce num local que é o mesmo local da causa daquele problema. Aqui no nosso problema, de fato, a gente encontrou o problema na produção.
Então o meu estopim, o meu gatilho foi o operador da máquina, o meu setor de produção. E a causa do problema está onde? No meu setor de manutenção. Totalmente distinto. Imagina se eu não for investigar de fato o porquê daquilo. Eu vou simplesmente ficar relubrificando aquela máquina, ou ficar consertando uma pinça, ou ficar simplesmente corrigindo peças com defeito, sendo que o meu problema, na verdade, está nascendo na minha área de manutenção por uma falta de rotina de lubrificação daquele óleo, daquela máquina, numa rotina de manutenção preventiva, por exemplo. Então é isso que eu tenho que resolver para resolver o meu problema de fato. Enquanto eu não atacar esta causa, eu nunca vou resolver esse problema definitivamente. Então, tendo em vista que a gente já evidenciou a causa raiz daquele problema, agora a gente precisa fazer a nossa ação corretiva. Em cima do quê? Do efeito? Não, da causa raiz, é óbvio. O nosso insumo da etapa anterior vira o centro da nossa etapa posterior. Então, o que eu preciso fazer agora? Pegar esta falta de rotina de lubrificação numa rotina de manutenção preventiva e colocá-lo como problema central, como causa de problema. E é ele que eu vou trabalhar agora. Então, primeiramente, por questão de esclarecimento, de conceito, o que é uma ação corretiva? É uma ação que resolve o problema e ele impede que o problema ocorra novamente. Então não é simplesmente corrigir, é corrigir e impedir que aconteça novamente. A correção só se dá no momento que a gente consegue impedir que o problema ocorra. Novamente, mais uma vez no meu processo. Então, como é que eu vou montar a minha ação corretiva? Eu preciso de estrutura para isso. Não é simplesmente, então beleza, vamos fazer uma ação, uma rotina de manutenção preventiva. Bora, vamos fazer. Acabou. Não. Se eu fizer dessa forma, quem vai fazer? Como é que vai ser feito? Não vai ter fundamento aquela minha ação. Então eu preciso construir um plano de ação. Um plano de ação pode ser construído de mais de uma forma diferente. Mas a gente vai usar aqui uma abordagem que é utilizada em 90% das vezes quando a gente fala de plano de ação, que é a abordagem 5W2H, que é uma abordagem simples, básica, para você montar uma tabela de plano de ação. O que seria 5W2Hs? São 5 perguntas que toda ação tem que ter, que começam com a letra W, mais 2 que começam com a letra H, isso em inglês, claro, para você construir uma ação com tudo que ela precisa. Então vamos lá, o primeiro H é what, o que será feito. O segundo, why, o porquê será feito. O terceiro é where, onde será feito. Who, quem fará. When, quando será feito. How, como fazer. E how much, quanto custa. Então são perguntas básicas de uma palavra, na maioria das vezes, que exemplificam o que a minha ação precisa ter. Parece bobo, mas quando a gente entende um pouco de um plano de ação, a gente consegue traduzir isso dessa forma aqui, ó. O que eram 7 perguntas, viram 7 diretrizes para a montagem de um plano de ação. Então, o meu what, o que, vira a minha ação propriamente dita, o que eu vou fazer. O meu why, o meu porquê, vira o meu motivo. Por que eu estou fazendo aquilo? É o motivo da ação. Novamente, volto a ressaltar, quando a gente fala de porquê de alguma coisa, a gente está falando de motivo. Então, quando eu questiono why, eu quero saber o motivo da minha ação. Quando eu questiono where, aonde será feito, eu quero saber o local. Quando eu questiono who, quem fará, eu quero saber quem será o responsável por aquela ação. Da mesma forma que quando eu questiono when, quando será feito, eu quero saber o prazo de execução daquela ação. Quando eu questiono how, eu quero saber o método, como eu vou fazer aquilo. E how much, o custo daquilo. Então essas 7 perguntas viram 7 diretrizes para a minha montagem do plano de ação. Toda ação precisa ter a ação propriamente dita, precisa ter um motivo, precisa ter um local, um responsável, um prazo, um método e o custo. Isso é extremamente importante para qualquer ação que eu for fazer. Por quê?
Porque se não tiver qualquer uma dessas coisas, a ação não vai conseguir ser concluída da forma correta. Ou não vamos saber como fazê-la, ou não vamos saber a quem cobrar, nem quando ficará pronta, nem se o local está sendo, se o local de aplicação daquilo é o correto. Então, esses 7 requisitos são o mínimo que eu preciso ter para aplicar uma ação da forma correta. Cabe ressaltar aqui uma curiosidade, o porquê do how much, o porquê do custo. Importa o custo se eu preciso resolver um problema. Ele tem que ser resolvido, a empresa não quer ter o problema. Mas é importante saber o custo daquilo, eu não tenho que resolver de qualquer forma, independente de quanto custe? Não. Por quê? Porque cabe aí você analisar se o custo da sua ação não será mais caro do que o custo do problema. Vamos supor que seja um problema que esteja trazendo um prejuízo de R$1.000 por mês para a empresa, por exemplo. Mas seja uma ação que custe R$100.000 para ser aplicada. Eu tenho que ter um setor, tenho que ter uma rotina, tenho que ter equipamentos, tenho que ter pessoas para resolver um problema que custa R$1.000 por mês para a empresa. Será que vale a pena? Quanto tempo vai demorar para ser pago essa ação? Se eu continuasse tendo problema, eu ficaria anos e anos tendo problema antes de eu conseguir só pagar o custo da minha ação. Então, o custo é importante porque dependendo da severidade do problema, eu tenho que tomar ações mais brandas, ações mais baratas. Eu preciso de ações que simplesmente resolvam aquele problema de uma forma mais barata. Para problemas mais complexos, aí sim eu vou colocar recurso financeiro, porque eu vou ter o retorno da resolução daquele processo depois. Então, a criticidade do meu problema define claramente qual é a severidade da ação que eu vou tomar e quanto eu posso assumir de custo para tomada daquela ação. Então, um modelo de plano de ação montado ficaria mais ou menos neste formato aqui, onde eu teria, vamos supor, pegar o nosso exemplo sempre. Eu tinha lá o meu problema de falta de lubrificação, falta de rotina de lubrificação, de manutenção preventiva de uma máquina. Então, qual é a primeira coisa a ser feita? Resolver o problema. Eu não vou começar a rotina de manutenção antes de repor o nível de óleo. Então, a primeira coisa é repor o nível do óleo do torno. Por quê? Para resolver o problema do sistema da pinça de imediato. Quem vai fazer? O técnico de manutenção fulano. Aonde? No setor de usinagem, no dia 2/6/2017, por exemplo. Como ele vai fazer? Repor o nível do óleo conforme tipo e especificação de volume no compartimento hidráulico da máquina definidas no manual. Então ele vai seguir a sistemática correta de fazer aquilo e está evidenciado no plano dele. E quanto custa? Neste caso, custa R$200 a minha ação, somando o custo do óleo e o custo da mão de obra. Qual é a minha segunda ação? Desta vez para resolver a minha causa do problema de fato. Implantar uma rotina de manutenção corretiva ou preventiva, depende da expertise de quem está fazendo aquela manutenção do planejador de PCP, do planejador do PCM. É ele que vai definir qual é a rotina que precisa naquele tipo de equipamento. Alguma coisa tem que ser feita, é claro. Mas quem vai saber é quem fez o plano de manutenção. Vamos supor que seja uma rotina de manutenção preventiva, por exemplo, apesar de estar escrito corretiva aí no plano. Por que será feito? Para impedir que o sistema hidráulico do torno CNC volte a ocasionar problema no sistema da pinça. Quem vai ser o responsável por implementar essa rotina? O chefe da manutenção ou o chefe do PCM. Aonde será feita essa rotina? No setor de usinagem, até o dia 10/7/2017. De que forma? Vai ser programada a rotina contemplando todos os itens a serem verificados, datas de paralisação de máquina e peças a serem trocadas periodicamente, ou lubrificações a serem feitas periodicamente. Enfim, qual é o custo disso? R$560 ao mês. Então, vamos supor que este problema ocasionasse para mim uma perda de reputação, por exemplo. Então, com certeza, eu preciso fazer, porque R$560 por mês é muito barato, perto do problema que eu vou ter, perto do meu custo que eu vou ter se esse problema voltar a acontecer. Então, com certeza, é necessário aí levantar o custo, tá? Então é isso, está montado um plano de ação, de uma forma bem simplista. Você pode destrinchar ainda mais o seu plano de ação, por exemplo,
Vamos supor que a implantação de uma rotina de manutenção precise da definição de um cronograma, definição dos itens, tagueamento das máquinas, por exemplo. Sei lá, vai ter lá as suas diversas ações dentro de uma mesma rotina. Podem ser todas levantadas no plano de ação, uma por uma, e tratadas isoladamente. Quanto mais detalhamento, melhor. Então, neste ponto aqui, quando a gente resolve o problema, a gente resolve a causa do problema, a gente acabou com este problema. Este problema não vai mais acontecer, é o que a gente espera, pelo menos. O que a gente precisa fazer posteriormente a isso para ter certeza absoluta que é verdade, que este problema de fato não vai voltar a acontecer? Eu preciso fazer uma verificação da eficácia da ação. Não adianta eu tomar uma ação que não seja eficaz. Acontece também. Pode vir a acontecer. Então eu preciso medir a eficácia daquela ação. Como é que eu vou fazer isso? Então uma ação pode falhar de 3 formas diferentes. A primeira é, se a causa raiz foi mal avaliada. Eu cheguei num resultado diferente do real. Eu não cheguei no resultado que eu precisava. Então a minha causa raiz foi mal avaliada. Aí é uma das formas que ela pode falhar. A segunda, a ação corretiva foi mal definida. A ação que eu defini para resolver a minha causa aquilo não resolveu de fato. Ou senão, a ação corretiva era correta, mas não foi implantada da forma correta. Eu planejei bem, mas fiz errado. Pode acontecer também. Então, se qualquer uma dessas 3 coisas acontecer, o meu problema novamente vai acontecer. Então eu preciso, durante um período, verificar a eficácia daquela ação. Qual é o período? Depende do tipo de problema. Neste caso da pinça, por exemplo, vamos supor que o nível do óleo demore 2 meses para baixar novamente. Se eu não apliquei a minha ação corretamente, o nível do óleo vai baixar e a pinça possivelmente vai ocasionar problema de novo. Então 2 meses é um período bom para eu verificar a eficácia. Tem ações que precisam de mais, 3, 6 meses, tem ações que precisam de 2 semanas. Depende do problema, depende da ação. Então, para verificar a eficácia de uma ação, é preciso monitorar, medir, inspecionar, fazer testes de ensaios, utilizar cartas de qualidade e colher, tabular e analisar dados. Tudo isso pode ser utilizado, nem sempre tudo será utilizado, mas tudo que for pertinente precisa ser utilizado para verificar a eficácia. Então, se o meu problema era peça fora de medida, eu vou aplicar uma rotina de medidas mais intensiva ali naquela peça durante um período. Eu vou inspecionar com mais frequência, eu vou colher amostras para fazer ensaios, eu vou tabular os meus dados encontrados para verificar se as peças estão dentro da medida desta vez, eu vou monitorar o meu nível de óleo. Então, eu vou fazer a verificação se aquilo que eu fiz é eficaz. E durante um período determinado eu preciso evidenciar se o problema voltou a acontecer e se um problema ou algum sinal do problema voltou a acontecer. Pode ser que o problema propriamente dito ainda não tenha acontecido. A peça ainda não tenha saído da medida novamente. Mas eu já consegui detectar uma queda irregular no nível de óleo. Ele está baixando mais rápido do que deveria. Então, eu já consigo detectar aí que minha ação não foi eficaz. Então nem sempre só o problema, às vezes algum sinal do problema, ou o efeito que a gente chama, é relevante também. Então a gente vai para uma etapa de prevenção e globalização. O que seria isso? Agora eu preciso fazer ações preventivas e eu preciso institucionalizar ou globalizar aquilo que eu aprendi dentro da organização. O que seria isso? Como é que eu faço isso? Então, primeiramente, o que é uma ação preventiva? Ela é muito parecida com a ação corretiva. Ela é uma ação que impede que um problema aconteça. A diferença dela vem aí. É porque ela impede que o problema aconteça antes do problema acontecer. A ação corretiva não, ela identifica o problema, ela resolve o problema e impede que ele aconteça. Essa não, ela impede que o problema aconteça antes do problema acontecer. Então eu estou tratando aqui causas potenciais, causas que ainda não ocorreram de fato. Eu preciso fazer isso para melhorar antes que os problemas ocorram. Melhor que resolver um problema é impedir que o problema aconteça. Então o conhecimento que eu adquiri nesta ferramenta, nesta metodologia, ele é vital para quê? Para que eu impeça que problemas semelhantes possam vir a ocorrer. Então neste momento aqui, o que é importante?
algumas perguntas são relevantes. Quais são elas? Aonde mais esse conhecimento pode ser útil? Aonde mais eu posso usar isso aqui que eu aprendi? Aonde mais algo parecido pode acontecer? Tem algum problema similar, com alguma resolução similar aonde eu possa fazer a mesma coisa? O que mais pode ser feito quanto a este problema? Tem mais alguma medida extra que eu possa tomar para de fato impedir 100% que esse problema volte a ocorrer? O que foi aprendido nesse processo nos permite investigar outros problemas que ainda podem vir a ocorrer em outros processos ou no mesmo processo? Então, são perguntas. Você, para prevenir, você precisa perguntar. Se alguma dessas perguntas for positiva, você tiver a resposta para ela, você deve já tomar ações preventivas para impedir que o problema aconteça. Então, você já vai se antecipar ao problema. Então, o que mais eu posso fazer para globalizar? O que eu devo fazer agora para globalizar esse problema? Para globalizar esse conhecimento, perdão. O que é necessário ser feito para que eu institucionalize isso dentro de uma organização? Eu tenho que tornar aquilo conhecimento público da organização. Na verdade, não seria conhecimento público, né? Conhecimento privado, digamos assim. Mas eu tenho que tornar aquilo um conhecimento de patrimônio da organização. Como é que eu faço isso? Através de um documento simples que toda organização deveria ter. A organização que ainda não tem, deveria ter. Então, se você trabalha em um local onde não tem este documento, providencie ele, seja o primeiro. Porque com certeza vai ser extremamente valioso para o dia a dia da organização onde você trabalha. Que é um livro de lições aprendidas. O que tem lá dentro desse livro? Todo o conhecimento organizacional adquirido com o passar dos anos, com tentativa e erro, com know-how, com conhecimento de pessoas que já passaram e já não estão mais na firma. Então, aquele conhecimento que se perde normalmente não vai se perder mais, porque ele vai estar registrado em um documento. Então, o que eu devo ter absorvido da minha metodologia de 8 disciplinas aplicada para dentro do meu livro de lições aprendidas? Os insights que eu obtive dentro do brainstorm, os relatórios do diagrama de Chikawa, ações de contenção utilizadas, planos de ação, investigação de causas pelo 5W, debates do time, dados colhidos e analisados nas verificações de eficácia, tudo isso vai virar um aglutinado de conhecimento que vai para dentro do meu livro de lições aprendidas. Para quê? Para que isso vire conhecimento da organização. Quando eu for aplicar a ferramenta novamente para outro problema, eu posso consultar aquele livro e verificar que aquilo já foi trabalhado um dia. Eu não preciso novamente me desdobrar para reaprender o que já foi aprendido. Eu preciso manter o conhecimento para que isso seja base de consulta para mim. Então, tudo vai ser globalizado dentro da organização através da criação deste livro de lições aprendidas. Então, ele é a última etapa e a primeira etapa do próximo 8D, digamos assim. Quando eu for resolver um outro problema, eu vou pegar o meu livro e dar uma lida, ver se alguém já resolveu alguma coisa semelhante, ver se eu posso aproveitar o conhecimento para resolver aquele novo problema. Então, ela é um ciclo sem fim, da mesma forma que o PDCA, que é o fundamento básico da melhoria contínua, né, no padrão americano, digamos assim. A gente teria um conceito semelhante no padrão japonês, que é o conceito de Kaizen, mas a gente vai falar muito de PDCA, porque é um ciclo que determina a melhoria contínua. Provavelmente todos vocês já devem conhecê-lo. Ciclo de Deming. Então, da mesma forma que o PDCA, o 8D também estimula a melhoria contínua, porque a última etapa de um é a primeira etapa de outro e aquele conhecimento vai cada vez gerando mais conhecimento para facilitar cada vez mais a resolução dos problemas. Então, basicamente, em questão de resolução de problema e de disseminação de conhecimento, a ferramenta acaba aqui. Mas ela ainda tem uma última etapa, seria a etapa do desfecho. Por que desta formalidade? Na verdade, não é uma simples formalidade, é uma etapa importante, porque se a gente não fizer o desfecho da forma correta, não vai ficar claro para as pessoas que precisam ficar claras o que foi trabalhado, quem foi o responsável por trabalhar aquilo. Então, a gente chama a etapa do desfecho como uma etapa de reconhecimento do time.
é uma etapa de comemoração. Aí sim, depois disso, o desfecho. Então, o que o líder deve providenciar nesse momento? O líder, como condutor da metodologia, ele precisa providenciar uma reunião com pessoas-chave. O que seriam pessoas-chave? Gerentes da área, supervisores, diretoria, depende do nível do problema, se é um problema operacional, tático. Então, pessoas-chave são pessoas que possam reconhecer aqueles que resolveram aquele problema. Então, o líder vai ter o papel de mostrar qual era o problema e qual foi a solução, quanto foi economizado, quanto foi para o bolso da empresa, diretamente falando. Tem que dar crédito para o time, ele tem que reconhecer as pessoas que trabalharam duro para resolver aquele problema. Tem que, olha, diretoria, este é meu time, fulano de tal, fez isso, isso e aquilo. Este outro cara fez isso. Então ele vai reconhecer o time dele, ele vai dar crédito para as pessoas, para que a diretoria ou a gerência possa fazer o mesmo, também dar crédito. E posteriormente, aí sim, depois de reconhecer o time, comemorar, aí sim a gente vai encerrar a equipe. Aí acabou a minha metodologia. O desfecho é importante porque essa equipe um dia vai se reunir de novo, provavelmente para resolver outro problema. E se a equipe não tiver sido reconhecida da primeira vez, ela provavelmente não vai ter o mesmo empenho para resolver o segundo problema que teve na primeira ocasião onde não foi reconhecido. Então, líder, você que estiver liderando uma equipe para resolver um problema através da metodologia 8D, reconheça a sua equipe, valorize seu time, seja o capitão daquilo tudo de fato, leve crédito junto com a equipe. Não seja aquele cara que vai levar todo o crédito sozinho, que não reconhece quem estava do seu lado, porque você vai precisar dessas pessoas novamente. E elas não vão te ajudar com o mesmo empenho. Elas podem até ser ordenadas a te ajudar, mas o empenho com certeza não será o mesmo. Então, pessoal, é isso. A metodologia é essa. Essa metodologia toda está exemplificada num e-book desenvolvido pela Ingeteles chamado Global 8D. É um e-book, como você pode ver aí, que define que você aprenda de forma simples como solucionar problemas complexos usando a metodologia 8D. Então, tudo que eu ensinei aqui para vocês vai estar disponível neste e-book que eu vou estar disponibilizando para download para vocês. É só clicar no link que vai estar abaixo do vídeo aí, vocês vão conseguir baixar esse livro e poder ler ele quantas vezes quiser e poder absorver de fato o conhecimento de uma forma mais íntegra. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, que essa metodologia de resolução de problemas é extremamente eficiente para cumprir um dos requisitos de um sistema de gestão da qualidade, ou seja, quem trabalha com qualidade, quem sabe o que é qualidade, sabe que dentro de um sistema de gestão da qualidade, baseado no PDCA, como eu falei para vocês, a última etapa é a etapa de ação. É aí que este conhecimento de 8 disciplinas é útil para vocês, mas como eu falei, é apenas uma das etapas de um conhecimento geral que se chama Sistema de Gestão da Qualidade. O que é um sistema de gestão da qualidade? É um sistema que determina como uma organização deve funcionar numa abordagem por processo, para planejar o seu processo, para executar o seu processo, para checar o que está sendo feito e, posteriormente, agir e melhorar. Então o sistema de gestão da qualidade nada mais é do que colocar a organização como um todo num grande PDCA. Então isso aqui essa metodologia de 8 disciplinas é apenas a ponta do iceberg do que de fato é uma metodologia de melhoria, de qualidade. Se você quiser ter um conhecimento mais aprofundado acerca de como colocar a sua organização dentro deste grande PDCA, você precisa fazer a implantação de um sistema de gestão da qualidade. Qual que é a norma que define para a gente o que é um sistema de gestão da qualidade? A norma é a ISO 9001. Todo mundo conhece a ISO 9001, pelo menos já ouviu falar da ISO 9001, sabe, em algum momento já teve algum contato com este nome. O que é a norma ISO 9001? Nada mais é do que requisitos para um sistema de gestão da qualidade. Então, quando você implanta uma norma ISO 9001, você implantou um sistema de gestão da qualidade. Você vai ter uma abordagem por processo, onde toda a organização vai trabalhar num grande PDCA, planejando suas atividades, executando da forma planejada
checando aquilo que foi planejado em confronto com aquilo que foi executado e posteriormente agindo e melhorando. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, eu recomendo um conteúdo mais avançado para você. Então, eu posso deixar aqui para vocês a Ingeteles tem um curso muito bacana de implantação da ISO 9001. Deixa eu abrir aqui. Então, o que seria o curso de interpretação e implantação da norma ISO 9001? É o que eu expliquei para você. Então, para você que tem este interesse mais avançado, eu recomendo que você faça o nosso curso de ISO 9001, que vai ser muito bacana, vai agregar muito para você em questão de você saber de fato como fazer isso, como implantar esse sistema de gestão da qualidade. Então, vamos lá. O nosso curso é composto por 8 módulos, onde neste último módulo a gente fala a respeito de metodologia de resolução de problema. Então esta metodologia que eu ensinei para vocês é apenas um módulo de todo um agregado de conhecimentos para implantar um sistema de gestão da qualidade dentro das diretrizes da norma ISO 9001. Então nesse curso aqui você vai ter 60 horas de conteúdo em 34 aulas. A gente vai mandar um certificado para casa de vocês depois que vocês fizerem a conclusão do curso. A gente tem uma apostila exclusiva também, ISO 9001 Descomplicada. É uma didática passo a passo bem simplificada para que você possa implantar esse tipo de sistema de gestão. Ah, mas eu não trabalho com qualidade, o que isso me importa? Eu não quero implantar esse sistema de gestão. Não tem relevância nenhuma, porque aqui ainda você vai aprender diversas ferramentas de qualidade, de como você aplicar uma análise SWOT, um FIMEA, o que seria um diagrama de Chicago, um diagrama de Pareto, como planejar, quais são as entradas de um projeto. Então ele é para pessoas de qualquer área industrial, até de outros segmentos de negócio, que queiram aprender como gerir melhor o setor de vocês ou o negócio como um todo. Então é bem válido, vocês vão ter um conhecimento bem mais aprofundado acerca de resolução de problema, tem conteúdo exclusivo, tem planilhas eletrônicas de um sistema de gestão da qualidade que a gente disponibiliza também. Então é bem interessante, bem relevante que você que gosta desse tipo de metodologia, deste tipo de conteúdo, faça a aquisição deste curso e possa aprender de forma detalhada como fazer isso no seu dia a dia, como aplicar esse sistema de gestão da qualidade. O preço dele aqui é R$ 1,94 por dia. Seria um valor irrisório, um valor menor do que você gasta em um café na padaria, por exemplo. Se você prefere à vista, seria R$ 599, ou 12 vezes de R$ 58,36. Vale a pena, é muito bom o conteúdo, vai agregar bastante para você que tem interesse neste tipo de abordagem, para você que gostou da metodologia de 8 disciplinas e quer aumentar o seu conhecimento acerca de gestão da qualidade e do que fazer para resolver um problema e para planejar um sistema como um todo. Então o link também estará abaixo do vídeo aqui para você que tiver interesse em fazer a aquisição deste curso, tá legal? Então é isso a aula que a gente tinha hoje aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido interessante para vocês, que vocês possam usar isso no dia a dia, que vocês tenham identificado com alguma coisa que foi citada aqui hoje. Eu espero que de fato agregue para o dia a dia de vocês. Então gostaria de agradecer também a oportunidade de estar participando do CONAMAN, do primeiro CONAMAN. Muito boa, muito obrigado por ter essa oportunidade de estar apresentando esse conteúdo aqui para vocês. Queria agradecer também a você que assistiu até aqui a nossa aula, que você tenha de fato absorvido bastante e que isso seja útil para você, tá legal? Então, um grande abraço a todos, até a próxima.